E o presidente, gente, da CPMI do INSS, o Carlos Viana, vai apresentar agora um requerimento para ouvir Flávio Dino na CPI do INSS. E o que motivou tudo isso? Porque o ministro Flávio Dino suspendeu aquela quebra de sigilo do filho do presidente Lula, o Lulinha. Vamos para a Beatriz Souza lá em Brasília com mais detalhes. Oi, Bia, tudo bem? Boa tarde, bem-vinda. Eu vi agora há pouco essa nota do Carlos Viana. Que mais diz essa nota? Bem-vinda. Oi, Márcia, boa tarde para você, boa tarde para todos aqui na Jovem Pan. Mais um capítulo, então, nessa quebra de sigilo bancário e fiscal de Fábio Luiz Lula da Silva, que é filho do presidente Lula. Só contextualizando o que aconteceu, essa decisão de derrubar essa quebra de sigilo foi do ministro Flávio Dino, que também já havia decidido derrubar a quebra de sigilo de Roberta Lussinger, que é amiga de Lulinha. A defesa do filho do presidente Lula entendeu que a decisão do ministro poderia também se enquadrar no caso de Lulinha e fez esse pedido para o ministro Flávio Dino para que fosse derrubada. Nessa decisão, o ministro nos dois casos, o ministro entendeu o seguinte, que como a avaliação foi feita em globo, ou seja, mais de 80 requerimentos foram aprovados no mesmo dia na CPI, o Dino entendeu que não teve uma avaliação individual de cada requerimento, portanto, fez essa derrubada da quebra de sigilo, tanto no caso de Roberta, tanto no caso de Lulinha. O presidente da comissão, senador Carlos Viana, já havia criticado essa decisão do ministro Flávio Dino no caso da Roberta e disse que essa entendimento do ministro sobre a aprovação dos requerimentos em bloco só foi feita assim para poder otimizar tempo, já que a CPI já está se encaminhando para o encerramento. E agora o senador vai apresentar um requerimento, ele divulgou uma nota dizendo isso, que vai apresentar esse requerimento de convite para o ministro Flávio Dino, para que ele venha aqui no Congresso Nacional, na CPMI do INSS, para poder prestar esclarecimentos sobre essa decisão dele, esse entendimento dele em relação à votação dos requerimentos em bloco, que foi o que deu aquela confusão da semana passada, e agora ganha mais um capítulo, esse requerimento sobre aquela quebra de sigilo bancário e fiscal de Lulinha. Na nota, o senador diz o seguinte, que o objetivo é fortalecer o diálogo institucional e garantir transparência em uma investigação que trata de um tema de enorme interesse público. Mas, lembrando que essa decisão do ministro Flávio Dino não se adequa à decisão tomada pelo ministro André Mendonça, que também autorizou a quebra de sigilo bancário e fiscal de Fábio Luiz Lula da Silva, que foi solicitado pela Polícia Federal, que também investiga se há envolvimento do empresário no esquema de desvios indevidos em aposentadorias e benefícios previdenciários. Márcia, volto com você. Obrigada, Bia. Continua acompanhando por aí os desdobramentos. Vamos chamar os nossos analistas para a gente entender melhor. Gesualdo Almeida, como jurista, quando é que cabe a quebra de sigilo? Como você analisa nesse caso? O Dino deu uma decisão, depois deu outra? O que está certo, o que não está? É porque é muito disso, né? A forma como o juiz interpreta a lei. Mas não existe liberdade plena na interpretação da lei, o critério é exatamente a lei. É necessário que haja uma pauta legal para que dela decorra uma interpretação. 2 pontos aqui são importantes ao meu sentido. A primeira delas é que a CPI sempre deve investigar, pela própria Constituição Federal, assim está na Constituição Federal, fato certo e determinado. Se o fato é certo e determinado, as investigações também devem ser certas e determinadas, inclusive eventuais quebras de sigilo. Isso circunscreve bastante o escopo de qualquer tipo de investigação. Por outro lado, as CPIs, elas não são órgãos judiciais, mas elas têm alguns poderes típicos de órgãos judiciais, como, por exemplo, a quebra de alguns sigilos, que não estejam dentro da reserva do judiciário. Vale dizer que a última palavra será do judiciário e há alguns com as quebras de sigilo, por exemplo, interceptação telefônica, que só podem ser deferidas pelo judiciário e investigação de processos criminais, portanto, nunca por uma CPI. Assim, vale também a seguinte conclusão. Embora a conduta ou a decisão, assim melhor chamando, do Flávio Dino seja duvidosa,
A CPI não tem poder de imiscuir-se nessa decisão judicial propriamente dita. Ela não tem como interferir nessa decisão judicial propriamente dita. Decisões judiciais são específicas ao judiciário e é o próprio judiciário que se controla. Em que pese surge a pergunta: quem controla o Supremo Tribunal Federal? Exatamente. Então agora, mano, você acredita que o Dino vai até a CPMI? Não, né? Ele foi convocado, mas isso não vai acontecer. Pois é, Márcia, eu sou cético sobre essa possibilidade, mas eu confesso que acho interessante a iniciativa da CPMI de, então, convocar o ministro para tentar fazer um diálogo institucional, porque também há nesse plano de fundo uma briga sobre os poderes da República. No fim das contas, qual que é a prerrogativa do legislativo como representante eleito da população e quais são os limites dessa prerrogativa? Quando que nós podemos ter a instalação de uma CPI? Quais são os instrumentos e recursos disponíveis à CPI? E quais devem ser os procedimentos adequados para que a CPI faça uso desses instrumentos? Isso é muito interessante, porque precisamos lembrar, não estamos falando aqui de pessoas que acordaram e fizeram as coisas como deu na cabeça, né? Estamos falando de senadores e deputados da República que atuaram e fizeram o procedimento da votação guiados pela assessoria técnica legislativa de funcionários concursados de carreira, muito bem remunerados pelo cidadão brasileiro, para que esses procedimentos ocorram de uma forma que seja eficiente. E é absolutamente um desperdício de recursos que nós tenhamos uma assessoria técnica legislativa que diz: o procedimento para votação é esse, e aí o ministro do Supremo vai e diz: não, esse procedimento está errado. Ora, estamos tendo aí um bate-cabeça burocrático, administrativo, sobre procedimentos, enquanto a população brasileira deseja ser representada e ver os fatos que são estarrecedores para a população serem devidamente esclarecidos. Isso não pode jamais ficar em segundo plano. Afinal de contas, na República, na democracia, o fundamento do funcionamento das instituições é a busca por legitimidade. E isso passa pela confiança da população nas suas instituições. Isso que vem sendo maculado por todo esse processo e é muito perigoso, porque a confiança da população nas instituições é o que preserva a existência da própria democracia. Se a gente não encontrar soluções institucionais equilibradas que preservem as prerrogativas constitucionais dos nossos representantes, teremos a democracia em risco.